Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O princípio do Deus triuno. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6 e Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 32. No artigo anterior, falamos sobre o primeiro princípio que deve conduzir nosso casamento, a presença do Senhor Jesus. Sem Ele, não temos garantia de que a união matrimonial conservar-se-á. Assim como o vinho um dia acabou, nosso casamento também pode desmoronar-se. Para isso, precisamos trazer o Senhor para a posição do destaque que merece, a base que sustenta nosso casamento. Nesse artigo, queremos falar de mais um princípio que devemos aplicar ao casamento. Caso contrário, além de este se dissipar, poderá levar outros a perderem a esperança nas coisas criadas por Deus. A esse segundo princípio chamaremos de o princípio do Deus triuno. O casamento tem como fonte Deus. Esse Deus é Pai, Filho e Espírito. Por isso o chamamos de Deus triuno. Ele é único em essência, Judas 25, mas para alcançar o homem, ele é três pessoas que coexistem em igualdade de eternidade e eternidade. Gênesis 1:26, confrontar com Salmos capítulo 90, versículo 2. Quando Deus Pai estabeleceu o casamento no princípio, ele disse: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. O Deus Criador deixava claro com essas palavras que Ele era a fonte ou a origem do casamento, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Assim, o Pai, o primeiro da Trindade, é a fonte geradora do casamento. O Filho, em Mateus capítulo 19, do 4 ao 6, reafirmou as palavras do Pai. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Essas palavras nos mostram que, além de o Criador ser o princípio da união matrimonial entre homem e mulher, o Filho acrescenta que o que Deus uniu o homem não pode separar, pois Deus é assim, inseparável. O Filho está no Pai e o Pai no Filho, e ambos são um. Dessa forma, a separação não só contraria o princípio do casamento, como a natureza de Deus, pois o Filho e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. O apóstolo Paulo, quando abordava acerca do casamento, inspirado pelo Espírito Santo, disse: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 32. Usando as mesmas palavras de Deus Pai, o Espírito acrescentou que o casamento se referia a Cristo e à Igreja. Em outras palavras, o Espírito Santo, por meio do apóstolo, queria dizer que assim como Cristo se deu à Igreja, cuidando dela e alimentando-a, o marido deve tomar o mesmo exemplo, cuidando de sua mulher e alimentando-a. Além de nosso casamento ter o Deus triuno como fonte, também vemos uma sequência divina que deve ser respeitada. Em todas as três porções das Escrituras citadas acima, encontramos o seguinte: 1. Deixará o homem pai e mãe. 2. Unir-se à sua mulher. E 3. Se tornarão os dois uma só carne. Isso quer dizer-nos que as relações íntimas entre os cônjuges são precedidas pela capacidade de assumir responsabilidade, representada por deixar pai e mãe. Assim, consequentemente, ambos, homem e mulher, podem se unir, isto é, casar-se. Hoje, entretanto, não são poucos os casos entre jovens que quebram esse princípio e adotam uma prática contrária à palavra de Deus. Inverte os valores contidos na Bíblia, tomando o seguinte caminho:
primeiro, tornam-se uma só carne, isto é, caem em fornicação. Segundo, por causa da maneira como as coisas aconteceram, não tem nenhuma condição de testemunhar sua união e, consequentemente, não consegue deixar pai e mãe. Antes, passam a contar com estes para cuidarem dos netos, pois não tem senso de responsabilidade para respeitar as exigências que o casamento faz. Diante do exposto, podemos afirmar que o casamento é segundo Deus triuno. É algo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando tivermos dificuldades, Deus é a pessoa mais indicada para lidar com o casamento. Deixá-lo nessas horas é deixar de reconhecê-lo como nossa fonte, nossa origem. Assim como o Pai, Filho e Espírito coexistem e são inseparáveis, ele atribuiu essa mesma propriedade ao casamento, pois viver a vida conjugal no Espírito é o mesmo que vivê-la no Deus triuno. Confrontar com João capítulo 14, versículos 16 ao 17 e o 23. Por isso, amado leitor, se você ainda era ignorante nessa questão, chame seu cônjuge e juntos façam essa oração. Senhor Jesus, assim como tu e o Pai são um, e como o Espírito está em nós, faça-nos assim também. Não queremos negligenciar que tu, o próprio Deus, és a essência de nosso matrimônio. Não queremos esquecer de que tu és nossa origem. Senhor Jesus, obrigado porque podemos constatar isso na tua palavra e testemunhá-la em nosso viver. Amém.